O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Em novembro de 1999, uma das salas de cinema de um shopping de São Paulo exibia o filme Clube da Luta. No meio da sessão, um espectador se levantou para realizar um plano surreal. Ele foi ao banheiro e, na volta, ficou de pé ao lado da tela. Ele estava prestes a fazer algo inimaginável. Matheus da Costa Meira nasceu em Salvador no dia 6 de maio de 75, numa família de classe média alta. Seus pais vinham da área de saúde. O pai, o Deolino, era oftalmologista, enquanto a mãe, Aline, era enfermeira. E desde a infância, o Matheus sempre foi daquele perfil mais introspectivo. Ele gostava mesmo era de ler, de estudar. Um traço que sempre chamou a atenção da família foi que ele nunca foi muito carinhoso, nem com os pais. Durante a infância não parecia algo muito preocupante, mas essa coisa aí foi se intensificando, essa frieza. Ali pelos 14 anos, no auge da adolescência, ele se fechou de vez. Na época, ele estudava numa das maiores escolas particulares de Salvador, onde ele sofria muito bullying. Os meninos tiravam muito sarro do seu corpo e do seu jeito muito quieto. O Matheus não tinha amigos, ele passava a maior parte do tempo estudando, tanto que ele tirava sempre boas notas e ele era muito elogiado pelos professores, por conta da dedicação. Mas em casa, outros traços da sua personalidade começaram a se revelar. Uma das brincadeiras favoritas dele era atirar em animais com uma espingarda de chumbinho quando ele passava férias no sítio da família. Ele disparava contra passarinhos, contra ratos, até nos macaquinhos que apareciam nas árvores ali. Os atos violentos do Matheus adolescente foram além. Ele passou a agredir os próprios pais, às vezes com socos, e numa das vezes ele chegou a quebrar 3 costelas do pai. Ele também vivia brigando com a irmã, com a Ana Emília, que era 3 anos mais nova. Os pais do Matheus chegaram a levar ele em psicólogos e psiquiatras para ver o que estava por trás daquele comportamento, mas nenhum tratamento seguiu adiante. Por volta dos 16 anos, o Matheus passou a apresentar sinais de que tinha algum distúrbio mental mais sério. Ele dizia que se sentia perseguido e que ouvia vozes. Uma dessas vozes, inclusive, teria dito para ele matar pessoas. Mesmo com esse clima sombrio em sua volta, depois de terminar a escola, o Matheus e seus pais entraram num acordo. O menino iria para São Paulo prestar vestibular para medicina e receberia uma mesada para se manter na cidade, além de ter todas as despesas de faculdade, tudo que precisasse, tudo ia ser pago pelos pais. Eles acharam que talvez essa mudança de ares podia fazer bem para o filho, mas não foi nada disso que aconteceu. E essa Páscoa, hein? Como foi seu feriado de Páscoa, Mabê? Ai, amiga, foi tudo. Eu, aproveitei pra descansar bem gostoso. Nossa, eu consegui resetar a minha alma e o meu corpo com o meu colchão Ema. Porque você sabia que o colchão Ema original é o mais premiado da Europa? Chique demais, tá? Chique. A respirabilidade deles é muito boa. Tanto o colchão original quanto o Hybrid 2.0 foram projetados com tecnologia respirável, garantindo noites mais frescas e confortáveis. Inclusive, o meu Ema, ele é o Diamond Cooling. E eu nunca mais acordei suada, gente, é real. Ele tem uma tecnologia que ele ajuda a dissipar o calor do corpo. Ele é meio geladinho até quando você põe a mão assim, é muito bom. E os colchões da Ema vêm enroladinho, né, em caixa. Então é bem mais fácil de transportar pra quem mora em prédio, pra pôr no elevador. Tipo, facilita bastante. Nossa, é uns rolos, né? Quando você tem que levar na escada, não sei o que, aquela confusão. Não, e eu moro muito alto. Então não dá, sabe? Tem que aproveitar. Sem condição. E vocês estão sentados? Porque agora em abril eles estão com até 55% de desconto. Chique. Tem que aproveitar. E ó, você pode parcelar em 12 vezes e tem 10 anos de garantia. Porque dormir bem, gente, é um investimento a longo prazo. Com certeza. A entrega é grátis e depois de 100 dias, se você quiser devolver, eles pegam grátis também de volta. Mas, gente, eu duvido vocês quererem devolver, porque os colchões da Ema realmente são muito gostosos, muito fresquinhos, vale muito a pena. Então, ó, já aproveita o nosso cupom com 12% de desconto, Modus12. É acumulável com os descontos do site e do Pix.
tá na nossa descrição também. Obrigada, Emma, por essa parceria. Operanders, juro, aproveitem que esse desconto não se repete assim tão fácil, entendeu? E não deixem o seu sono escapar. Renove o seu descanso. Ai, que paz. delícia. No começo de 92, o Matheus começou a cursar a faculdade de medicina na Santa Casa de São Paulo, que é uma das mais tradicionais da área. Ele alugou um apartamento no bairro da Santa Cecília, na região central da cidade, e ficava ali pertinho da faculdade. Ele era bem discreto durante as aulas, ele quase nunca falava, não chamava atenção, as suas notas eram ali na média. Quando perguntavam em qual especialidade ele tinha interesse, ele dizia que ele queria seguir carreira como oftalmologista, que é a mesma profissão do seu pai. Como já tinha acontecido na escola, ele também teve alguns episódios de bullying, com colegas tirando sarro do seu sotaque, da origem nordestina. E isso fez com que ele não tivesse muita vontade ali de se enturmar com o pessoal. Os outros estudantes descreviam ele como aquele cara que ninguém conhecia, que não falava com ninguém, que era visto sozinho sempre. E as suas atividades fora da faculdade também eram bem solitárias. Parte do tempo ele se dedicava ao esporte, pedalando ou correndo, e outra parte ele atuava também fazendo pirataria na internet. Pois é, gente, lá no meio da década de 90, as pessoas estavam começando a conhecer a internet e baixar coisas. Ele baixava conteúdo como jogos, músicas, programas de computador, e aí ele vendia ilegalmente e ganhava uns trocados assim, gente. Não tinha streaming nessa época. Quem viveu sabe, a gente tinha que baixar ilegalmente as coisas na internet, ver no DVD, outros tempos. Enfim, então os primeiros anos foram passando e ele ficava ali vagando quase despercebido pela faculdade. Ele acabou repetindo o 4º ano, mas até aí não é um negócio incomum, porque é um curso muito difícil, muito exigente. E aí, em 98, ele alcançou o 5º ano da faculdade. Só que um incidente chamou a atenção da reitoria. O Matheus simplesmente se negou a fazer plantão atendendo pacientes, uma atividade obrigatória que todo aluno tem que cumprir antes de se formar. E isso era um sinal que ele estava com dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Por conta disso, ele foi encaminhado para a Comissão de Apoio Psicológico e Pedagógico da Santa Casa. A intenção era entender o que estava rolando, se ele tinha alguma questão ali para atender os pacientes, que bloqueio que era, uma ajuda psicológica ali. Só que o Matheus sempre dava um jeito de fugir dessas sessões. Ao mesmo tempo, seu comportamento no prédio onde ele morava ficava cada vez mais instável. Muitas vezes ele se recusava a atender a porta quando era procurado e comentava com os funcionários do condomínio que ele estava sendo observado por gente que o seguia. Numa noite, ele chegou a pedir as chaves da casa de força do prédio, que é aquele lugar onde ficam os equipamentos de eletricidade, porque ele dizia que a pessoa que estava atrás dele tinha se escondido ali. No segundo semestre de 99, que deveria ser o último antes dele se formar, a coisa degringolou de vez. Primeiro ele parou de pagar o condomínio e a TV por assinatura, e depois ele deixou de frequentar as aulas. Ele chegou a bater o seu carro nessa época também. E quando ele levou no mecânico para arrumar, ele conheceu o Marcos Paulo de Almeida dos Santos. Só que a relação entre os dois não ficou só nisso ali do cara consertar o carro e tal. O Marcos começou a fornecer drogas para o Matheus, como crack, cocaína. Preocupados, os pais do Matheus foram de Salvador até São Paulo para ver o que estava acontecendo, mas isso não melhorou o Matheus, porque ele teve um acesso de fúria quando a mãe estava no apartamento. Ele deu um soco tão forte na geladeira que amassou a lataria. Assustada, a mãe fugiu na hora, conversou com o marido e eles decidiram que o melhor seria internar o filho numa clínica psiquiátrica. Quem cuidou dele foi o Dr. José Cássio do Nascimento Pita. E aí começaram um tratamento mais pesado para esses distúrbios de personalidade. O Dr. Pita era um profissional super renomado, super experiente, responsável pela unidade de psiquiatria do Hospital São Paulo. E nem precisou de muitas sessões para ele receitar ao Matheus o Ziplex, um remédio antipsicótico indicado para tratar pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar e episódios de mania. Em outubro de 99, o Matheus chegou a passar 9 dias internado na Clínica Parque Julieta, em São Paulo. No dia 20 daquele mês, ele recebeu alta, com a recomendação que continuasse tomando o remédio. O psiquiatra também teve uma conversa séria com o pai, o Deolino, e sugeriu que ele ficasse na cidade para garantir que o filho tomasse o remédio direito. Só que no dia 27 de outubro, ele precisou voltar para Salvador, porque ele tinha algumas pendências no consultório ali para poder resolver.
Ele acreditava que o filho já estava melhor e que ia conseguir ficar sozinho sem maiores problemas. Mas infelizmente não foi bem assim que aconteceu. E no dia 28, o Matheus parou de tomar o remédio prescrito. E uma semana depois, as vidas de muitas pessoas ficariam marcadas para sempre. No dia 2 de novembro de 99, o Matheus saiu do prédio onde morava e se hospedou no Príncipe Hotel, na Avenida São João, que fica ali no centro, tudo ali no centro de São Paulo, né, perto de onde ele morava. E aí ele passou a noite no hotel usando drogas. No dia seguinte, o Matheus se encontrou com aquele mecânico, o Marcos. Então, além das drogas que o Matheus comprava dele, naquele dia eles marcaram de se ver no hotel para o Matheus comprar um outro tipo de produto ilegal. Uma arma. Nesse caso, é chocante, gente. Ele comprou uma submetralhadora. Ele pagou o mecânico, enfiou a arma numa mochila e colocou em andamento algo que ele já vinha planejando há algum tempo. No fim da tarde daquele dia, o Matheus entrou num táxi e falou para o motorista seguir até o Morumbi Shopping, na zona sul da cidade. Para quem não mora em São Paulo, o Morumbi Shopping é um dos maiores que a gente tem aqui, é muito frequentado pela classe alta, classe média, e é longe do centro, é bem longe de onde ele estava. E nessa época, o shopping tinha 6 salas de cinema, e o Matheus comprou um ingresso para a sessão das 9h15 da noite, na sala 5, onde estava passando o filme Clube da Luta, que é estrelado pelo Brad Pitt e pelo Edward Norton, né? Tinha acabado de estrear o filme e tal. O filme já tinha começado fazia quase 1 hora, mas para ele aquilo não importava. Era uma quarta-feira à noite, então a sessão não estava tão lotada assim. O número exato de pessoas presentes varia, dependendo da fonte aí que a gente pesquisa. Mas, de acordo com a maioria dos jornais na época, tinham 28 pessoas na sala quando ele entrou. Outras fontes chegam a falar que eram mais de 60 pessoas. Mas, pensando que é uma quarta-feira à noite, 28 pessoas parece ser o número mais próximo da realidade. Depois de 15 minutos vendo o filme, o Matheus foi até o banheiro, levando a sua mochila. E aí dentro do banheiro, ele começou a tretar com um cara todo musculoso, começou a brigar com ele, meio que já estava um pouco descontrolado. E aí quando ele ficou sozinho, ele abriu a mochila para pegar a arma. E daí ele carregou ela e atirou no espelho. Só que ninguém ouviu nada, talvez porque, sei lá, o barulho que vinha da sala, né, durante a exibição do filme fosse mais alto, não tinha muitas pessoas por perto, enfim, então não rolou nada. Até que o Matheus voltou para a sala, se posicionou perto da tela e começou a disparar. O primeiro tiro foi como se fosse um aviso, ele disparou em direção ao teto. E numa coincidência macabra, ele fez isso bem no momento em que o personagem principal do filme falava que estava pensando em encher o chefe de tiros. Isso até fez com que alguns dos espectadores achassem que era alguma pegadinha, que, sei lá, fazia parte da exibição, sei lá, né? Tipo, que coisa estranha, mas que era ali alguma coisa do próprio filme. Os tiros continuaram, só que agora em direção ao público. Lembrando que ele estava com uma submetralhadora, é uma arma que atira muito e muito rápido. E aí o choque foi tão grande que nesse primeiro momento ninguém gritou. Não sei se eles pensaram em se esconder, né, para não chamar a atenção do atirador. Eles simplesmente se deitaram assim, né, para baixo das cadeiras, entraram ali para baixo, numa tentativa de se proteger. Só que para piorar a situação, gente, o filme continuou passando. As luzes estavam apagadas, então enquanto você tá tomando um monte de tiro, o filme lá rolando. Olha, eu não consigo nem imaginar essa cena, assim, surreal. Não, desesperador. E aí o Matheus começou a andar pela sala e ia atirando. Tipo, atirava um pouco pra lá, um pouco pra cá. E às vezes ele parava pra assistir um pedaço do filme. Enquanto isso, todo mundo desesperado, rastejando pras fileiras do fundo, tentando ir pra mais longe dele. Só que nem todo mundo conseguiu fugir. Nos 3 minutos que durou o ataque, o Matheus matou 3 pessoas e feriu outras 4. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, estava assistindo ao filme com o namorado, o economista Júlio Maurício Zemaitis, de 29 anos, e eles morreram na hora. A publicitária Hermê Luísa Jatobá Vadaz, de 46 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu. Como o Matheus não tinha experiência com a arma, né, porque ele tinha conseguido naquele mesmo dia, a maioria dos disparos parou assim nas poltronas vazias ou foi na parede. Ou seja, o estrago poderia ser muito maior, porque essa submetralhadora que ele estava usando era muito letal. Era capaz de disparar 950 tiros por minuto.
Quando ele parou de atirar, ele foi pego por uns espectadores, mas ele nem chegou a oferecer muita resistência. E foi só aí que os bombeiros apareceram, seguidos pelos seguranças do shopping. As luzes finalmente se acenderam, gente. Até então, tava tudo rolando no escuro. E aí o cenário parecia, assim, filme de terror, né? Muita gente desesperada, muito sangue espalhado, bolsa e mochila abandonada, buracos de tiro nas poltronas. Foi, assim, absolutamente horrível. Na manhã seguinte, a notícia do crime estava em todos os lugares. Se naquela época você já tinha idade para assistir TV ou ler jornal, você deve ter ficado sabendo do caso. E é claro que não demorou muito para o povo inventar um monte de teorias sobre o que tinha motivado o ataque. Algumas delas tentando relacionar as ações do Matheus com o enredo do Clube da Luta. O filme é uma adaptação do livro escrito pelo Chuck Palahniuk, né? E a versão para o cinema teve direção do David Fincher, que uns anos antes tinha feito Seven, Os 7 Crimes Capitais, que é um dos suspenses mais elogiados dos anos 90, também estrelado pelo Brad Pitt. No Clube da Luta, o Brad Pitt faz um personagem bem doidão que quer destruir o capitalismo, entre outras coisas, e ele defende ataques violentos a bancos e outros lugares que representam o poder financeiro tradicional. O grande plot twist é que no final a gente fica sabendo que o personagem dele não existe de verdade, que é uma invenção da mente perturbada do protagonista, que é interpretado pelo Edward Norton. Perdão pelo spoiler aí, galera, mas já faz bastante tempo. Nossa, já deu, né? Já deu. Então, assim, como o Matheus alegava ter esquizofrenia, muita gente viu um paralelo aí. E repara que a gente tá usando alegava ter esquizofrenia, porque isso também virou um assunto muito polêmico nos dias seguintes aos assassinatos. Mas já a gente fala disso. Fato é que se tratava de uma produção com grandes nomes de Hollywood, então a notícia ganhou o mundo, foi veiculada nas redes de TV internacionais mais importantes, como a CNN, a BBC. E o então governador do estado de São Paulo, que era o Mário Covas na época, chegou a dizer que a culpa do crime era das cenas de violência que os filmes e as séries de TV exibiam. A sala 5 do cinema do shopping ficou fechada, obviamente, no dia seguinte do ataque, mas depois de 2 dias, reabriu normalmente. As cadeiras que tinham sido atingidas, que estavam com buraco, assim, eles trocaram, limparam a sala e simplesmente, assim, voltou ao cinema. Muito estranho. Tão insensível, sabe? Tipo, pessoas morreram ali, 2 dias depois volta. Achei nojento. Muito esquisito, né? Não fizeram nada... sei lá, muito estranho. A direção achou melhor trocar o filme em cartaz. Olha, pelo menos isso, não sei, nem sei o que dizer. E aí, no lugar de Clube da Luta, eles colocaram aquela comédia da época, o American Pie, que é bem divertido pro público jovem, aquela coisa. Então, assim, como se nada, ainda botaram uma comediona, assim, olha... bem estranho. Uma matéria do jornal Folha de São Paulo, do dia 6 de novembro de 1999, trazia entrevistas com jovens que tinham ido nas sessões da sala nesse fim de semana depois da tragédia, na sala 5. E as pessoas disseram que sentiam um pouco de medo de estarem sentadas ali naquele mesmo local onde tudo tinha acontecido, mas que foram mesmo assim. Eu não iria. Não é nem se é por medo de nada, mas assim, respeito, nossa, muito sabe? estranho. É muito cedo. Pra, muito cedo. Voltar. É muito assim, foda-se tudo, o capitalismo venceu, Sim, sabe? É muito assim, que é justamente o que o Clube da Luta fala. Exato. E é interessante que essa mesma matéria conta que nos outros cinemas da cidade, a expectativa era que mais gente fosse ver o Clube da Luta, porque o caso tinha despertado curiosidade sobre o filme. E isso acabou não se confirmando. E na segunda semana em cartaz, o filme teve uma queda de quase 40% na venda de ingressos em relação à semana anterior. As pessoas ficaram com medo. As pessoas ficaram com muito medo. E foi só na semana seguinte ao ataque que a polícia determinou o fechamento temporário do cinema do shopping. Foi feita uma investigação ali para determinar se tinha rolado alguma falha de segurança e porque nenhum alarme disparou assim que os tiros começaram. Para decidir se o shopping poderia ser responsabilizado de alguma forma pelo que aconteceu e tal. Isso também foi uma questão bem polêmica que se arrastou por muitos anos. As filhas da Hermé, que é uma das vítimas, entraram na justiça pedindo uma indenização ao shopping.
Os pais do Júlio fizeram a mesma coisa, assim como alguns dos sobreviventes que tinham sido atingidos, mas que conseguiram escapar com vida. Até mesmo uma das pessoas que estava na sessão, mas que tinha saído sem ferimentos, chegou a entrar com uma ação contra o shopping, pedindo indenização no valor de 1.000 salários mínimos. Essa pessoa disse que ficou extremamente traumatizada desde que tinha presenciado o ataque e tudo mais. Só o fato de você viver aquilo, gente, não importa, você pode sair sem ferimento nenhum. Sim. Uma pessoa entrar atirando, você... Cara, eu não sei se eu ia conseguir pisar no cinema de novo tão Nunca cedo, mais, né? sabe? É uma coisa que... Você acha que tá em segurança ali? Exatamente. E a gente sabe, isso aconteceu em 99. Tipo assim, não tinha discussão como a gente tem hoje sobre saúde mental, né? Então, assim, você acha mesmo que alguma das pessoas teve algum acompanhamento psicológico, algum cuidado depois? E são traumas que essas pessoas vão carregar pro resto da vida. É uma coisa muito pesada, né? É muito parecido com os sobreviventes de ataques terroristas, né? Que vivenciam uma coisa muito pesada juntos, uma questão de violência muito grande juntos. E depois, é isso, a pessoa fica com esses traumas aí e às vezes não consegue lidar. Não consegue mesmo. E aí, na primeira instância, algumas dessas causas até tiveram decisões favoráveis a quem entrou com a ação. Porém, o shopping recorreu ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o evento era imprevisível, que não tinha como se responsabilizar pelo comportamento de qualquer um dos seus frequentadores e nem revistar todo mundo que passava pelas suas portas. Em 2014, saiu o parecer do STJ que concordou com o shopping e livrou o estabelecimento de culpa no caso. E a posição ficou assim até o último recurso em 2018. Cara, e uma coisa também que eu tava lembrando, quando saiu o filme Coringa, também ficou essa história de que alguém entraria no cinema atirando. Não sei se você lembra disso, mas já teve alguns filmes mais violentos, assim, que a gente já ouviu falar disso. E eu lembro que eu fui assistir o Coringa e eu fiquei super nervosa, porque meus amigos todos queriam assistir e tal, faz bastante tempo isso. Era o Coringa do Joaquin Phoenix? Do Joaquin Phoenix, que era bem emocional, bem pesado, né? E eu lembro que ficou essa discussão de, alguém vai entrar atirando, rolava meio que uns boatos, rolava umas coisas assim não em lembro fóruns. E eu lembro de que depois, de alguma forma, depois desse caso que aconteceu no Brasil, de ter outros filmes que, às vezes, quando o filme tinha uma temática mais violenta, tinha um pouco dessas discussões. Acho que hoje não se fala tanto nisso, mas eu lembro, sabe, de ter uma coisa assim... Sim. Lembro que a gente comprou ingresso mais pra trás, porque a gente ficou meio nervoso, caso acontecesse alguma coisa, sabe? E eu fico pensando como é que isso impacta, né, a maneira da gente pensar nas coisas. Eu nunca mais comprei ingresso pro cinema, porque eu não ligo de sentar na frente, assim. Tem gente que gosta de sentar mais pra trás, eu não né? gosto de sentar na frente. A maioria das pessoas eu não ligo. Mas eu nunca mais gostei de ficar na frente. E eu acho que foi um pouco por conta disso também. Verdade. Apesar de nunca ter vivido isso. Mas a gente viu, né, na TV, e essa coisa mexe com a gente. Sim. Tá, mas e o Matheus? O Matheus foi detido em flagrante, né, naquela mesma noite em que aconteceu o crime. E logo que ele chegou na delegacia, ele começou a prestar o depoimento. Todo mundo queria saber quais eram as motivações dele. Então ele começou a falar que ele ouvia vozes, que ele se sentia perseguido por pessoas que estavam na plateia do cinema e por isso que ele teria disparado a submetralhadora. Um exame toxicológico apontou que ele tinha usado cocaína em algum momento dos 3 dias anteriores, mas que não era possível detectar se ele estava sob o efeito da droga no momento do crime. No seu depoimento, ele declarou uns lapsos de memória e que não lembrava de nada que aconteceu depois de atirar. Só que o delegado responsável por ouvir o Matheus não acreditou muito nessa história da amnésia momentânea. Ele achava que fazia parte de uma encenação, talvez ali querendo alegar no futuro distúrbios mentais, né, para tentar amenizar a pena, alguma coisa assim. Começava aí uma disputa entre acusação e defesa sobre a sanidade ou não do Matheus. Os advogados de defesa tinham como objetivo provar que o atirador não tinha consciência dos seus atos quando matou as 3 pessoas no cinema e feriu outras 4. Já a promotoria achava que o Matheus sabia muito bem o que estava fazendo. Afinal, ele já tinha comprado a arma com antecedência e confessou que a ideia de matar alguém já estava na sua cabeça desde a adolescência.
Na madrugada depois do crime, uma das primeiras pessoas com quem a polícia entrou em contato foi o Dr. José Pita, que atendia o Matheus. O psiquiatra ficou chocado. Ele disse que nunca imaginou que ele fosse capaz de cometer algo assim. E enquanto esperava o julgamento, o Matheus seguiu preso. Orientado pelos seus advogados, ele parou de responder a qualquer tipo de questionamento ou interrogatório. A ideia da defesa era manter o silêncio até que eles conseguissem provar que ele tinha, sim, problemas psicológicos graves. Pouco menos de um mês depois do crime, o juiz-presidente do Tribunal do Júri, o José Rui Borges Pereira, determinou um exame de sanidade mental no atirador. Em janeiro do ano 2000, um laudo assinado por 4 médicos dizia o seguinte, que o Matheus tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação para os fatos, demonstrada pela coerência de atos e intenções. A defesa contestou, mas a partir daí qualquer chance de alegar insanidade foi por água abaixo. Quando a tragédia completou 1 ano, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o Dr. Pita, que continuava atendendo o Matheus mesmo na prisão. Na conversa com o jornal, o psiquiatra foi um pouco evasivo. Disse que na noite do crime o seu paciente tinha apresentado um quadro psicótico agudo, mas que desde então estava tudo sob controle. O Dr. Pita declarou também que não considerava o Matheus esquizofrênico e que ele era uma pessoa que tinha contato sim com a realidade. Mas ele tinha transtornos mentais que causavam alterações no desenvolvimento da personalidade e poderiam levar a comportamentos agressivos e impulsivos, especialmente caso ele consumisse drogas, cocaína. E de todo aquele conteúdo, a Folha escolheu como manchete: Matheus mantém contato com a realidade, diz psiquiatra. E isso também acaba reforçando a tese da promotoria, para enfraquecer a alegação de insanidade, que pudesse diminuir a pena dele. Enquanto esperava o julgamento, o Matheus foi transferido da 77ª Delegacia de Polícia, localizada lá no bairro de Santa Cecília, onde ele morava, no centro de São Paulo, para o Centro de Observação Criminológica do Carandiru, unidade especializada em avaliações psiquiátricas dentro do, até então, maior presídio da América Latina. Só que aí, com o fechamento do Carandiru em 2002, o Matheus foi transferido para o Tremembé, que ficou conhecido aí como a cadeia dos famosos. O Matheus foi julgado mais de 4 anos e meio depois do ataque, que aconteceu em junho de 2004. O julgamento durou 3 dias e, em todo o tempo, o Matheus ficou lá esboçando quase nenhuma reação. A tese da defesa dele bateu na tecla da semi-imputabilidade, ou seja, quando um criminoso apresenta uma capacidade mental reduzida enquanto comete um crime. Os próprios advogados do Matheus chegaram a dizer que ele não era inocente, mas que ele só tinha noção de uma parte dos fatos, não de todo o cenário. Só que isso não convenceu os jurados. Eram 4 mulheres e 3 homens na bancada. E também não convenceu a juíza Maria Cecília Leone. Ao fim do julgamento, a sentença foi declarada: 120 anos e 6 meses de prisão. O número da sentença levou em conta 19 anos e 6 meses por cada um dos 3 homicídios que ele cometeu, mais 13 anos para cada uma das 4 tentativas de homicídio e 8 meses para cada uma das pessoas que ele tinha exposto ao risco de vida, 15 no total. Um número muito alto, a gente pensar em 120 anos de prisão, mas a legislação brasileira previa na época que o máximo que uma pessoa podia ficar na cadeia era 30 anos. Então, na prática, o tempo de prisão não passa disso, hoje em dia é 40. Para a juíza, pesou bastante o fato de que o Matheus tinha consumido cocaína perto do ataque e que ele não deu também nenhuma chance de defesa às vítimas. E aí, de pé, diante da juíza Maria, o Matheus ouviu o veredito, sem esboçar nenhuma reação. Já os familiares e amigos das vítimas reagiram fazendo um coro, falando "assassino!". Rolaram aplausos e muito choro também. Em janeiro de 2007, o Matheus teve a sua pena reduzida de 120 anos e 6 meses para 48 anos e 9 meses. A decisão foi tomada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não concordaram com um ponto da sentença original de atribuir 19 anos de prisão para cada vítima fatal e outros 13 anos para cada pessoa ferida. Eles acharam que o certo era 29 anos para a soma dos 3 homicídios e 19 anos para a soma das 4 tentativas. Em fevereiro de 2009, a família do Matheus conseguiu que ele fosse transferido de Tremembé para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador,
a cidade onde ele nasceu. Só que 3 meses depois, em maio, ele se envolveu em mais um ato violento. O Matheus usou golpes de tesoura contra um outro detento, o espanhol Francisco Vidal Lopes, que tinha 68 anos e estava cumprindo pena por conta de tráfico de drogas. O Francisco sobreviveu e contou que o Matheus já tinha brigado com ele porque dizia que não conseguia dormir enquanto ele falava com outro companheiro de cela. Então, em 2011, o Matheus voltou a sentar no banco dos réus de um tribunal para ser julgado por essa tentativa de homicídio. Sim, gente, não é porque você está preso que você pode cometer outro crime e vai ficar por isso mesmo, não, você vai ser julgado novamente. E aí os advogados de defesa usaram de novo o argumento de que ele sofria de distúrbios mentais e por isso não tinha consciência dos seus atos. Dessa vez, os jurados concordaram com a tese e o Matheus acabou absolvido dessa acusação. Mas, mesmo assim, ele foi transferido da penitenciária comum para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, também lá em Salvador. Em 2019, ele foi submetido a uma nova bateria de exames médicos e psicológicos. E o resultado apontou que ele estava compensado, funcional e sem qualquer alteração de comportamento que indicasse periculosidade. Ou seja, os especialistas do hospital onde ele tinha passado os últimos 8 anos estavam deixando a porta aberta para uma possível libertação. O próprio pai do Matheus ficou com o pé atrás quando ele ouviu aquilo. O Ministério Público da Bahia determinou que tudo fosse acompanhado com o máximo de atenção, com um processo gradual que começava com saídas temporárias e a continuidade do seu tratamento psiquiátrico. Só que em 2023 entrou em vigor no Brasil a política antimanicomial, uma lei que, entre outras coisas, estabelece um novo padrão de conduta para os casos de presos que sofrem de algum distúrbio mental. A nova diretriz estabelece que a internação integral só é recomendada em casos excepcionais, quando não tiverem recursos capazes de manter o indivíduo ou os outros à sua volta em segurança fora do hospital. E como o hospital onde o Matheus estava considerou que ele já não era mais uma ameaça, o caminho para a liberdade estava realmente aberto. Um filme sobre o caso está sendo produzido pelo Prime Video, com direção da cineasta Caroline Fiorati. O filme se chama Tiros no Escuro. E o elenco vai ter vários nomes famosos, como Isis Valverde, Fábio Assunção, Caio Manhente, Malu Gali, Sharon Menezes, Emílio de Mello, Caíto Mainer, entre outros. Só que ao invés de se passar antes do crime e mostrar como tudo aconteceu, o longa vai se passar anos após o massacre, com o Matheus já detido. Eu achei isso bem interessante. Até o momento em que a gente está gravando, o filme ainda não tem data de estreia confirmada. Aos 49 anos, Matheus da Costa Meira foi solto da prisão em setembro de 2024, quase 25 anos depois do ataque ao Morumbi Shopping. Como condição, ele é proibido de sair de casa à noite, portar armas, ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas, além de não poder frequentar bares, casas de jogos e festas. Ao receber a notícia de que ele estava em liberdade, o engenheiro químico Antônio José de Carvalho Martins, uma das 4 pessoas que foram baleadas e sobreviveram, disse o seguinte: ele cumpriu a pena determinada, ou parte dela que foi obrigado. Portanto, não vejo nenhum impedimento. Ele me baleou 2 vezes, mas, segundo a justiça, pagou por esse e os outros crimes. Depois desse crime, o cinema do Shopping Morumbi ficou fechado por 2 anos e reabriu em 2007 com o nome de Cinetão. Mas, 5 anos depois, o cinema foi fechado e não existe mais até hoje. O áudio no início do episódio é da Mayra Peixoto Moraes. Obrigada por nos apoiar.